Alan Rickman tinha 42 anos quando fez seu primeiro filme, 42. Uma idade em que a maioria dos atores já construiu e consolidou suas carreiras no cinema. E mesmo assim, no seu primeiro papel nas telas, ele criou um dos vilões mais icônicos da história, Hans Gruber em Duro de Matar. Depois vieram o xerife de Nottingham, Severo Snape, e dezenas de personagens que provaram que havia algo diferente nesse ator britânico de voz grave e olhar penetrante. Como um designer gráfico que virou ator de teatro, conseguiu conquistar Hollywood tão tarde na vida. E como ele conseguiu transcender o rótulo de vilão para se tornar um dos atores mais respeitados e queridos da sua geração. É isso que vamos descobrir agora. Alan Sidney Patrick Rickman nasceu em 21 de fevereiro de 1946 em Hammersmith, Londres, numa família de classe trabalhadora. Seu pai morreu quando Alan tinha apenas 8 anos, deixando a mãe sozinha para criar 4 filhos. Apesar das dificuldades, Rickman ganhou uma bolsa para a prestigiada Latymer Upper School, onde descobriu seu amor pelo teatro. Mas tem um detalhe interessante. Depois do ensino médio, ele não estudou atuação. Estudou design gráfico e fundou um estúdio chamado Graffiti, que funcionou com sucesso durante 3 anos. Aos 26 anos, uma idade considerada tardia para começar uma carreira de ator, Rickman tomou uma decisão que mudaria sua vida. Fez audição para a Royal Academy of Dramatic Art, ganhou uma bolsa e estudou lá de 1972 a 1974. Depois de se formar na RADA, Rickman passou mais de uma década construindo uma carreira sólida no teatro britânico. Trabalhou com a Royal Shakespeare Company em produções clássicas de Shakespeare e Chekhov, acumulando experiência valiosa longe das câmeras. O ponto de virada chegou em 1985, quando foi escolhido para interpretar o Visconde de Valmont em Ligações Perigosas da Royal Shakespeare Company. A produção foi um sucesso em Londres e foi para a Broadway em 1987, onde Rickman recebeu uma indicação ao Tony de melhor ator principal. O produtor Joel Silver assistiu a uma sessão de Ligações Perigosas na Broadway e ofereceu a ele o papel de Hans Gruber em Duro de Matar. Rickman, um ator de teatro clássico de 41 anos, inicialmente hesitou. Não era o tipo de filme que ele imaginava para sua estreia no cinema. Duro de Matar estreou em 1988 e mudou tudo. O filme arrecadou mais de 140 milhões de dólares, se tornando o filme de ação de maior bilheteria do ano. Hans Gruber não era o típico vilão unidimensional. Era elegante, culto, irônico e assustadoramente inteligente. O American Film Institute o classificou como o vilão número 46 na lista dos 100 maiores heróis e vilões do cinema. Rickman deu sugestões importantes, como Gruber usar um terno elegante e a cena marcante onde ele finge ser um refém. É aqui que a história de Alan Rickman poderia ter tomado um rumo previsível. Hollywood o queria como vilão. As ofertas chegavam para interpretar mais criminosos, mais terroristas, mais antagonistas. Muitos atores teriam aceitado de bom grado, construindo uma carreira lucrativa, mas limitada. Rickman tinha outros planos. Em 1990, ele protagonizou um romance do outro mundo. Um drama romântico onde interpretava um fantasma que volta para consolar a namorada. Era um papel completamente oposto a Hans Gruber. Terno, vulnerável, romântico. O crítico Roger Ebert notou que o público tinha dificuldade em conectar esse amante sensível com o terrorista de Duro de Matar. Em 1991 veio Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, onde Rickman interpretou o xerife de Nottingham com um prazer tão sádico e exagerado que praticamente roubou o filme de Kevin Costner. Ele ganhou o BAFTA de melhor ator coadjuvante. Ao aceitar o prêmio, brincou: "Isso vai ser um lembrete saudável de que sutileza não é tudo." Mas Rickman não queria ser apenas o vilão favorito de todo mundo. Em 1995, veio Razão e Sensibilidade de Ang Lee, onde ele interpretou o Coronel Brandon, um cavalheiro honrado que se apaixona em silêncio por Marianne Dashwood. Em 1996, sua interpretação de Rasputin no filme da HBO lhe rendeu um Emmy.
um Globo de Ouro e um prêmio do Screen Actors Guild. Em 1999, Rickman mostrou sua versatilidade cômica em Dogma de Kevin Smith, como Metatron, a voz de Deus, e especialmente em Heróis Fora de Órbita, onde interpretou Alexander Dane, um ator shakespeariano frustrado, preso numa série cult de ficção científica. Era uma paródia perfeita da sua própria situação, um ator clássico obrigado a usar fantasias ridículas. E então chegou o papel que o definiria para uma nova geração. Em 2001, aos 55 anos, Rickman foi escolhido para interpretar o professor Severo Snape em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não foi a primeira escolha do estúdio, mas J.K. Rowling sempre o tinha imaginado no papel. Rickman tinha um problema. Snape aparecia como antagonista, mas apenas 4 dos 7 livros tinham sido publicados. Como interpretar um personagem cujas verdadeiras motivações permaneciam escondidas? Rickman ligou para Rowling e perguntou diretamente: "Eu sou puramente mau?" Rowling revelou a ele um segredo que não tinha compartilhado com ninguém: a verdade por trás da palavra sempre. Ela contou que Snape tinha sido apaixonado por Lily Potter desde a infância. Rickman guardou esse segredo por 10 anos, interpretando cada cena com um conhecimento que ninguém mais no set tinha. Os diretores às vezes perguntavam por que ele entregava certas falas de uma maneira específica. Rickman simplesmente respondia que sabia algo que eles não sabiam. Sua cena de morte em Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, onde Snape pede a Harry para olhar nos seus olhos para poder ver os olhos de Lily uma última vez, se tornou um dos momentos mais emocionantes da franquia. Os críticos apontaram que ele merecia uma indicação ao Oscar. Ao longo dos anos 2000, enquanto aterrorizava uma nova geração como Snape, Rickman provou que também conseguia partir corações de uma maneira muito mais mundana. Em 2003, ele coestrelou a aclamada comédia romântica Simplesmente Amor, interpretando Harry, um marido que se deixa levar pela tentação e compra um colar para sua jovem secretária. A cena onde a esposa dele, interpretada magistralmente pela sua grande amiga Emma Thompson, descobre a traição, é uma das cenas mais devastadoras do filme. Rickman conseguiu fazer o público odiar seu personagem não por ser um gênio do mal ou um terrorista internacional, mas por ser dolorosamente humano, comum e falível. Poucos anos depois, em 2007, ele abraçou novamente seu lado mais sombrio e teatral pelas mãos do diretor Tim Burton, no macabro musical Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Ali, ele deu vida ao vil e corrupto Juiz Turpin. Esse papel não só o colocou frente a frente com Johnny Depp num duelo de atuações soberbas, mas também permitiu que ele mostrasse seu talento vocal cantando na tela grande. A dinâmica entre Rickman e Depp, somada à estética gótica de Burton, nos presenteou com um vilão que parecia ter saído de um pesadelo vitoriano. Além desses blockbusters, Rickman continuou equilibrando sua agenda, emprestando sua voz inconfundível a projetos como Alice no País das Maravilhas e ao robô deprimido Marvin em O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele até encontrou tempo para sentar na cadeira de diretor em 2 ocasiões, primeiro com The Winter Guest em 1997 e depois com o drama de época Um Pouco de Caos em 2014, provando que sua visão artística ia muito além da atuação. Sua última aparição física nas telas foi Decisão de Risco em 2015, um suspense sobre as complexidades éticas da guerra com drones. Foi um final apropriado para uma carreira marcada pela escolha de papéis inteligentes. Alan Rickman morreu em 14 de janeiro de 2016, aos 69 anos, de câncer no pâncreas. Ele tinha mantido seu diagnóstico em segredo. J.K. Rowling o chamou de um ator magnífico e um homem maravilhoso. Daniel Radcliffe escreveu que Rickman tinha assistido a praticamente tudo que ele fez no teatro. Na estação King's Cross de Londres, os fãs criaram um memorial espontâneo embaixo da placa da Plataforma 9¾ A carreira de Alan Rickman nos ensina que nunca é tarde demais para se reinventar. Ele começou como designer gráfico
virou ator aos 26 anos e só fez seu primeiro filme aos 42. Depois de criar um dos vilões mais memoráveis do cinema, ele poderia ter se contentado em repetir a fórmula. Em vez disso, alternou conscientemente entre antagonistas e românticos, entre blockbusters e filmes independentes. Sua voz, aquela voz grave e marcante que Johnny Depp descreveu como única, se tornou um dos instrumentos mais reconhecíveis do cinema contemporâneo. Ele morreu sendo querido por cinéfilos de todas as idades, os que o descobriram como Hans Gruber nos anos 80, os que o amaram como o xerife de Nottingham nos anos 90, e as gerações que cresceram com ele como Severo Snape. E bem, essa foi a história completa de Alan Rickman, o ator que chegou tarde em Hollywood e acabou redefinindo o que significa ser um vilão cinematográfico, só para provar que podia ser muito mais do que isso. Uma lição sobre a importância da paciência, da preparação e da coragem de desafiar as expectativas de uma indústria que adora rótulos fáceis. O que você acha da carreira do Alan Rickman? Qual é a sua interpretação favorita? Hans Gruber, o xerife de Nottingham ou Severo Snape? Me conta nos comentários. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre as carreiras de Hollywood. Nos vemos no próximo vídeo.